Bom, primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer a SPR pelo convite, em especial o Oswaldo, os doutores Tiago Júlio, Marcelo Félix, o Igor também. Eu sempre estive acompanhando o GET desde sei lá, 2017, então para mim é um grande prazer estar aqui para apresentar essa aula aqui hoje. Só para quem não me conhece, eu também sou médico radiologista, formado aqui na Santa Casa de São Paulo. E como o Oswaldo já colocou, eu estou fazendo uma especialização, um R5 no Einstein. Ano passado eu também fiz um R4 de informática médica. Esse ano eu continuo com um novo curso que foi criado lá. Bom, agora falando um pouco do NLP, né? O que seria essa sigla? NLP significa Natural Language Processing, e que em português é o PLN, né? Que é o processamento de linguagem natural. Por favor, não confundir com o PNL, que é Programação Neurolinguística, que não tem nada a ver com o tema, então nem vou abordar. Bom, a definição do NLP, assim, é um campo da computação que utiliza técnicas para capacitar a máquina a compreender a linguagem humana natural. Uma dessas técnicas computacionais acaba sendo a utilização da inteligência artificial, ou seja, muitos dos conceitos com os quais vocês já estão acostumados quando se fala sobre AI também podem ser aplicados aqui. Muitos dos autores acabam englobando todas as aplicações que trabalham com texto como uma vertente ou então uma técnica de NLP, seja para classificar, organizar ou então extrair informações de textos escritos em linguagem natural. E, bom, apesar dessas definições, eu ainda vejo algumas pessoas que eram um pouco confusas, têm um pouco de dúvida, não entendem direito o que é o conceito do NLP. E muitas vezes as pessoas sentem uma certa dificuldade, digamos assim, em entender os benefícios e as próprias dificuldades de se trabalhar com uma dessas técnicas, né? Muitos se perguntam se não seria necessário somente fornecer todos os laudos que você tem na sua instituição para o modelo, já que assim esses laudos já estão, assim, digamos assim, no computador, né? Já são todos digitalizados. E então eu preparei essa aulinha meio que para tentar responder alguma dessas perguntas também. Bom, para introduzir a discussão, eu queria destacar uma diferença entre o texto não estruturado e o estruturado, né? Os textos não estruturados são aqueles escritos em linguagem natural. E o que seria uma linguagem natural? Aqui temos um exemplo de um laudo de mamografia, tá? É, que, que, é, que é um tipo de texto não estruturado e são textos escritos por humanos para humanos. Acho que esse é o principal ponto que a gente tem que sempre se atentar. Então, é um texto escrito por humanos para humanos, com essa finalidade de passar uma mensagem, informar, comunicar, etc. Perceba que nesse laudo, apesar da gente ter diversas seções bem separadas, bem sinalizadas, ela ainda assim é considerada como um texto não estruturado. Mesmo que utilize essas segmentações que estão descritas no próprio manual do BIRADS, com alguns descritores bem padronizados. Essa forma de padronização, ela foi pensada novamente para melhorar a comunicação entre os médicos que estão atuando nessa paciente. Então, entre os radiologistas, os mastologistas e assim por diante. E ela foi pensada de uma forma que, assim, quando a gente quer encontrar uma informação importante, tipo indicação clínica, ou então comparar com exames anteriores, a gente já sabe onde procurar e a gente tem essa informação de uma forma mais direta, digamos assim, mais objetiva. Porém, apesar disso, para o computador, isso não é considerado uma forma estruturada, pois apesar dessas segmentações, digamos assim, a gente não tem definido o que é encontrado em cada uma dessas seções, o tipo de variável, digamos assim, o tamanho delas, etc. Existe uma grande infinidade de possibilidades de como essa informação pode estar disposta. E apesar disso, apesar desse porém, um texto semi-estruturado como esse, ele pode sim facilitar o uso ou aplicação de alguma das técnicas de NLP.
E, bom, então esse é o primeiro obstáculo que precisa ser ultrapassado quando a gente fala no NLP, pois esse tipo de linguagem, apesar de ser bem útil para nós humanos, é de difícil compreensão para o computador, né? Ou seja, é uma estrutura de dados que ele tem uma certa dificuldade para fazer a manipulação. Então, porque para o computador a melhor forma de organizar esses dados é de uma forma estruturada, seja transformando todas essas informações em números, tabelas, vetores, etc., né? Porque ele trabalha, então, com dados. Nós, humanos, entendemos palavras, ideias, o computador não, ele entende código. E aqui, então, a gente começa a pensar um pouco em como a gente pode ensinar a máquina a ler e compreender os textos em linguagem natural. Existem diversas maneiras de se abordar esse problema, com técnicas bem distintas, sim, acaba dependendo muito da sua finalidade. Porém, existem, sim, duas principais abordagens, duas principais famílias, digamos assim, de como abordar esse problema, que são descritas na literatura. A primeira é baseada, são técnicas baseadas em regras, e a outra utilizando modelos estatísticos, no qual acabam se incluindo as técnicas de inteligência artificial. Assim, e falando então no primeiro tipo, baseado em regras, eu acredito que a gente pode comparar essas técnicas com, por exemplo, quando a gente vai ensinar uma criança a ler e escrever. É necessário inicialmente que haja sempre alguém do lado dela, né, ensinando para cada uma das palavras a sua correlação com os objetos do mundo. Por exemplo, aqui a gente tem um cachorro, gato, lobo, raposa, e que no primeiro momento para a criança pode parecer tudo igual, mas com o tempo, com alguém sempre explicando, não, isso aqui é um cachorro, porque ele tem essas características, isso aqui é um gato, por conta disso, etc. Com essas regras, digamos assim, a criança vai aprendendo. E da mesma forma o computador, nós vamos especificando exatamente quais são as palavras que nós queremos passar, que ele compreenda, e exatamente qual que é o contexto que aquela palavra possa ter. Por outro lado, as técnicas que utilizam inteligência artificial podem ser comparadas, eu acredito assim, com as técnicas que a gente utiliza quando vai viajar para um país com um idioma diferente, e a gente acaba sempre ficando com um dicionário embaixo do braço, um caderninho para fazer anotações, e com isso a gente vai aprendendo com os estímulos que nós somos expostos. Então é bem isso, né? A gente tem que ler um pouco, a gente tem que entender, temos que fazer, assim, digamos, um vocabulário, depois a gente testa, a gente conversa com nativos, a gente compara as reações dele com o que a gente esperava que, que eles teriam, né, com a nossa fala, e a gente anota, a gente corrige, a gente modifica, então, o nosso conhecimento por meio desses feedbacks, né? E isso, sim, pensando nas situações específicas, né? Então, eventualmente você precisa de um de um conhecimento para pedir comida, outro para pedir direções, outro para perguntar quanto custa alguma coisa e assim por diante. Eu vou falar um pouco mais desses modelos estatísticos, né? É, utilizando essa figura. Isso aqui é um pipeline de NLP que está descrito nesse artigo. Ele já é um pouquinho antigo, mas ele é bem interessante, pois resume os principais passos que nós temos que ter em mente quando a gente vai falar no desenvolvimento de aplicações para o NLP, seja para radiologia ou não, né? Vou então tentar destrinchar um pouco mais cada um desses quadradinhos aqui. No primeiro momento, nós temos o quê? Nós temos o texto simples, o texto sem processamento nenhum, e nesse primeiro momento, nós vamos fazer as extrações das features, né? A gente vai extrair todas as informações, vai fazer um processamento, e aqui, como eu disse, alguns autores já consideram isso como parte do NLP, e são, assim, técnicas que vão tentar fazer com que o computador comece a compreender as palavras que estão naquele texto. Então, nesse primeiro momento, aqui os autores colocam como segmentação, que é a identificação das diferentes seções do laudo, né? Então, naquele exemplo que eu dei com o laudo da mamografia, nós temos indicação clínica, nós temos
técnica, os achados, conclusão, comparação com os exames anteriores. Essa seria a segmentação. Você divide o texto, então, nesses segmentos. No segundo passo, assim, a gente tem, então, a divisão do texto agora, que já parcialmente segmentado em sentenças. Então, a segmentação vai ficando cada vez mais específica, digamos assim, e após a segmentação da sentença, a gente vai, então, começar a segmentar as palavras, a fim de tentar chegar no que eles chamam de tokenização, que é basicamente transformar a palavra num código para o computador entender. Mas, junto com essa separação, é necessário fazer uma normalização das palavras, né? Então, você usa algumas técnicas de stemming, né? Que é basicamente você transformar a palavra que está escrita ali no texto na sua raiz, para tentar tirar, por exemplo, o, o gênero como masculino, feminino, plural, singular, ou então modificar as a conjugação dos verbos, assim por diante. Nesse passo, você também já faz uma correção uma correção ortográfica, né? E, por fim, também expansão de abreviações. Isso tudo para você conseguir encontrar palavras mesmo que vão ser utilizadas pela própria máquina. Num momento seguinte, pode ser realizada uma análise sintática, né? Que aqui a ideia é você ensinar para o computador a função de cada uma das palavras, igual que a gente tem no nosso estudo quando vai estudar uma língua, algum idioma. Então, nós separamos o que é substantivo, o que é verbo, o que é adjetivo, é o que eles chamam de part of speech tagging. Já vou adiantar para vocês que boa parte dos autores colocam que essa é um tipo de análise que acaba não trazendo tanta informação para o computador, porque para eles não faz muita diferença se a palavra é um verbo, um advérbio, substantivo, etc. Por outro lado, a análise semântica, ela sim traz muita melhora de performance nos modelos. Aqui a análise semântica você dá um significado a essas palavras e frases e conectar com algum tipo de conceito, digamos assim. Então, uma determinada palavra que já está toda segmentada, já está ali na sua forma raiz, já está até às vezes codificada, ela pode receber um significado do tipo, isso aqui é um sintoma, isso aqui é um diagnóstico, isso aqui é uma doença e assim por diante. Nesses casos, é bem interessante você fazer a utilização de algum léxico específico, como por exemplo o RadLex, porque isso realmente acaba sendo bem interessante para o modelo, porque aí aqueles códigos começam a ter muito significado associado. E por último, nesse primeiro bloco assim, de etapa, alguns algoritmos fazem a detecção de negação, né, que eventualmente alguns exames de imagem, por exemplo, são utilizados, são solicitados para você excluir algum tipo de patologia é, que, que foi suspeitada clinicamente. Bom, então, passado todo esse bloco aqui, você tem então a extração das features, que nada mais é que a coleta de informações desse texto, mas de uma forma que o computador consiga organizar e entender, para então passar para um segundo passo, que é aqui o processamento, né? Então, como eu disse anteriormente, existem duas principais formas de você abordar o problema do NLP. Uma utilizando algumas regras que são, sim, são escritas na unha mesmo. O programador fala, ó, se você, eu estou procurando tal palavra ou tal conceito, você deve procurar por essas informações. Por outro lado, a gente tem algumas técnicas de machine learning mesmo, que são aqueles métodos mais estatísticos. E alguns autores acabam advogando também um modelo mais híbrido, né? Então, você tem etapas que são baseadas em regras, etapas baseadas em machine learning,
geralmente eles colocam que fazer primeiro um machine learning, depois avaliar a acurácia, a performance desse modelo utilizando algumas regras. E após esse processamento, aí sim, a gente começa a ver o output, né? Que realmente aqui é a tarefa do sistema, o motivo pelo qual ele foi desenvolvido. Então, por um lado, a gente pode ter que temos dois exemplos, né? Um deles seria o report classification, que é você pegar aquele laudo e você fazer com que esse modelo consiga classificá-lo de alguma forma, dar alguma informação meio que resumida, ou então a extração de informações. Você tira daquele laudo as informações que podem ser utilizadas em alguma outra pesquisa, ou então para alguma outra finalidade, de repente até mesmo para um outro modelo de inteligência artificial. E após tudo isso, né, então a gente faz a avaliação da performance, da avaliação da performance desse modelo. É, São calculadas sensibilidades, especificidades, acurácia, F-score, curva ROC, etc. Como qualquer modelo de inteligência artificial. E é claro, antes mesmo para fazer a implementação, é interessante é desejável, né, que haja uma certa validação. Essa validação pode ser de uma forma comparativa, algum padrão algum padrão ouro, digamos assim, ou então uma validação externa, caso seja possível, ou então até mesmo rodar o modelo e testar, ver no mundo real como é que ele acaba performando, né? Porque muitas vezes esses modelos podem ter alguns resultados maravilhosos, mas não tem muita aplicação no mundo real. E não sei se ficou muito confuso até agora, né? Mas parece tudo muito complicado assim à primeira vista, né? Mas todos nós já tivemos algum tipo de contato com esse tipo de aplicação, né? Então, eu deixei aqui alguns exemplos para ficar fácil para todo mundo, né? Então, speech to text, então seria o reconhecimento de voz para você fala e o computador digita, por exemplo. Alguns tipos de tradutores também, isso é bem conhecido, então você usa o Google Tradutor, por exemplo, coloca um texto, seja em português, inglês, italiano, etc., e ele gera o mesmo texto, ele traduz o texto para uma outra língua que você escolhe. Os chatbots que são muito utilizados em alguns sites de comércio, assim por diante. E os filtros de spam também, que acabam ajudando a gente no dia a dia, ele vai tentar separar a partir do que está escrito no corpo do laudo, aquilo que é informação útil para você e aquilo que é spam e vai direto para a caixa de spam. Então, e na radiologia, né? Como é que como é que eles são utilizados no nosso dia a dia? Bom, boa parte deles são utilizados mais para fazer isso, né? Extrair entidade específica nos laudos, identificar achados críticos descritos pelo radiologista, né? Eventualmente você faz uma classificação de documentos, uma modelagem de tópicos, que é aquilo que eu falei um pouco, que ele vai tentar, o modelo vai ler o laudo e vai tentar classificar ele de alguma forma, seja, por exemplo, esse laudo está normal, esse laudo está alterado, e assim por diante. Existe também algumas aplicações que avaliam a qualidade na prática radiológica. Então, por exemplo, alguns modelos são utilizados para meio que padronizar os laudos de uma certa instituição. Então, ao invés de ter alguém que, sei lá, ao final do dia leia um laudo de cada radiologista, um certo punhado aí de laudo dos radiologistas da sua instituição, o modelo ele pode automaticamente ler, falar, não, isso daqui colocou a técnica, colocou os achados, colocou conclusão, ficou faltando alguma frase, ficou faltando alguma estrutura importante para ser avaliada e assim por diante. Nesse artigo, aquela que eu tinha comentado, ele fez assim uma revisão de diversos estudos, né, que tinham sido publicados até aquela época,
que eram artigos de NLP direcionados para radiologia. Eles encontraram 67 estudos, e eles separaram, então, nessas 5 categorias principais que eles encontraram, né, que é a vigilância diagnóstica, ou uma construção de coorte. Aqui seria, na verdade, você utilizar um programa, um sistema de NLP para buscar algum achado específico, ou então alguma descrição específica nos laudos que você tem no seu banco de dados, para daí então montar ou separar alguns casos interessantes para uma pesquisa em específico. Esse Query aqui seria uma forma semelhante, mas ao invés de você procurar um trecho de descrição específica, você buscaria alguma classificação, já como coloquei aqui, né? Então, já um segundo momento da aplicação. Então, você tem uma aplicação que faz a classificação automática dos documentos, e um segundo que não busca o que está escrito no documento, busca a classificação dele. Avaliação de qualidade na prática radiológica e algumas aplicações de suporte clínico. Eu vou mostrar alguns exemplos que eu separei para vocês. Temos aqui um exemplo que foi desenvolvido lá no Einstein mesmo, foi apresentado na JPR do ano passado. Foi mais a título de pesquisa mesmo. A gente desenvolveu um sistema que fazia a extração automática de conteúdo do CAD-RAS de laudos de angiotomografia de coronárias. O que acontece aqui, então, na instituição, os laudos de angiotomografia de coronárias são feitos dessa forma não estruturada, sem a classificação do CAD-RAS, mas foi possível desenvolver um sisteminha que lesse todos esses lesse o laudo por completo e conseguir se separar todos os ramos das coronárias, conseguiria automaticamente avaliar o grau de redução luminal, segundo o que estava descrito, e com isso dar uma classificação final segundo o CAD-RADS. Outras aplicações que a gente encontra aí na literatura, que são muito frequentes, são aplicações que demonstram achados críticos, né? Que eles emitem algum tipo de alerta, que o radiologista fez uma descrição de algum achado crítico, e que podem ser utilizados, assim, geralmente para avisar o médico solicitante no pronto-socorro que aquele exame solicitado para aquele paciente foi encontrado um achado crítico durante a leitura do exame, e antes mesmo do médico do PS ler o laudo, ele já sabe que tem alguma coisa ali que ele precisa agir naquele momento. Da mesma forma, isso aqui seria o equivalente, por exemplo, que a gente tem de algoritmos de inteligência artificial para detecção de hemorragia intracraniana, então, em que você vai laudar um exame e na sua worklist aparece lá um exame em destaque, falando, ó, nesse estudo foi detectada uma hemorragia intracraniana, seria interessante você priorizar ele, por exemplo. Outra aplicação que eu achei interessante também, nesse lado de achados críticos, é quando, de repente, o médico solicitante pede um exame, por exemplo, uma toma de abdômen com uma suspeita de apendicite, por exemplo, só que o paciente não tem apendicite, mas eventualmente o laudo ele consta como o laudo consta na conclusão negativo para apendicite, mas na descrição do corpo do laudo, ou então uma observação ali nos achados adicionais, o radiologista acaba descrevendo uma imagem sugestiva de TEP na base pulmonar, por exemplo. E, eventualmente, numa rotina meio corrida do pronto-socorro, o médico solicitante pode só ver a conclusão, viu que não tem apendicite e já dá alta do paciente. E, nesse caso, a gente tem algumas aplicações que emitem um segundo alerta, falar, não, esse paciente realmente não tem apendicite, mas ele não deve receber alta agora, porque
existe uma descrição de um possível TEP, você não gostaria de reavaliar e assim por diante. É interessante porque isso acaba servindo como uma trava de segurança, aquela rede de segurança para você não deixar passar nenhum achado crítico no pronto-socorro, por exemplo. Aqui é um outro estudo bem interessante, né? Esse estudo usou o NLP para identificar laudos radiológicos que descreviam achados não previstos nos exames, né? Que necessitaram de algum acompanhamento, ou com complementação, algum outro exame. Aqui embaixo eu quis destacar um pouco daqueles passos que eu falei no começo, lá, de extração de features, de normalização das palavras, assim por diante. Então, aqui à esquerda a gente tem um trecho do laudo original. Então, percebam que aqui a gente tem parágrafo, tem maiúscula, minúscula, tem pontuação, dois pontos, etc. E aqui, após esse processamento do texto, a gente vê que todo esse trecho ele foi colocado em uma única linha, foram retiradas as pontuações, foram retiradas as stop words, que são palavras que acabam não trazendo muitas informações para o algoritmo. As palavras elas foram sistemizadas, né? Ou seja, eles foram reduzidas à sua raiz. Então, aqui, ó, enhancement foi reduzido para enhance. Personally foi reduzido para person. Modification foi reduzido para modif, entendeu? Então, é isso que eu quis dizer, essa parte de sistemificação para o computador conseguir entender melhor. E dessa forma, ele consegue, os algoritmos, a máquina, ele consegue atribuir um código específico para cada uma dessas palavras e para ele ficar mais fácil entender o que está acontecendo, quais são as ideias por trás desse texto. Esse é um outro artigo da mesma equipe do artigo anterior, né? É um artigo recente, descreve uma aplicação também para classificação de laudos de patologia, de acordo com os tecidos e órgãos que estão descritos no seu corpo. Eu achei interessante esse artigo, pois foram realizadas algumas comparações quanto às diferentes técnicas utilizadas, algumas baseadas em regras, outras baseadas em machine learning, de modo que essa tabela aqui ela acaba exemplificando bem essa questão de regras que eu falei no início, né? Então, aqui, por exemplo, eles separaram 4 órgãos e eles colocaram assim, manualmente, eu quero que você encontre essas palavras e quando você encontrar essas palavras, você classifica esse laudo como um laudo que está relacionado ao fígado, esse aqui relacionado ao rim, ao pâncreas, adrenais, assim por diante. Então, perceba que é aquela analogia, né, que eu fiz. Então você tem a criança, assim, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um lobo, isso aqui é uma raposa, assim por diante. Aqui do lado direito, a gente tem uma outra técnica aqui, mas já direcionada para inteligência artificial, em que os autores fizeram todo o treinamento. E eu achei muito interessante esse ponto que eles colocaram. Não sei se dá para ver na tela de vocês, mas tem algumas palavras que estão grifadas, mas com tonalidades diferentes. Algumas mais amarelas, algumas mais laranjinhas, né? Isso eles fizeram para simular um heatmap das palavras que o algoritmo detectou como mais importantes para serem sugestivas de uma ou outra patologia, de um ou outro órgão, né? E esse é um excelente exemplo de teste de interpretabilidade, né? Que é a capacidade de você conseguir entender a lógica por trás desse algoritmo, desse modelo que foi criado. Nesse caso, ele acabou pintando, então, as palavras principais com um degradê de cores, mas o branco são palavras que não impactaram na tomada de decisão, o amarelinho eles acharam importante e o laranja eles acharam muito importante. E é interessante, né,
esse artigo que os autores eles acabaram reforçando que essa questão da interpretabilidade, né, que é importante tanto para a verificação dos acertos, então eles conseguiram confirmar que realmente o modelo acertou porque ele realmente foi atrás das informações importantes, mas também serve para aumentar a confiança dos usuários para com o sistema, né? Porque muitas vezes você fala, esse sistema funciona, mas quando você pergunta por que funciona, como funciona, ninguém consegue responder. Então, esse é um jeito de você tentar demonstrar isso. E eu achei bem interessante também que nesse artigo, e, ao contrário assim do que eu estava imaginando, o algoritmo baseado em regras teve uma performance pior do que os algoritmos estatísticos, e os autores colocaram que foi principalmente por conta de classificações falso-positivas. Então, acredito que em algum momento existam, essas palavras estão descritas no laudo, mas não necessariamente estão relacionadas com esses órgãos que originalmente você imaginaria que estariam. Esse daqui é um artigo muito legal, esse daqui foi, na verdade, uma prova de conceito. Ele tem uma abordagem um pouco diferente, né? Aqui os autores eles fizeram um algoritmo que auxilia o radiologista durante o laudo. Então, o radiologista aqui está ditando o laudo e, teoricamente, assim, em tempo real, o computador está analisando essa descrição. A ideia aqui, então, é que enquanto o radiologista está escrevendo ou ditando o laudo de uma fratura de um osso, por exemplo, nesse caso aqui a tíbia, o algoritmo lê essas descrições, aqui como está, deixa eu ver, isso aqui, os findings, e ele faz uma busca em tempo real de algumas informações relevantes e traz para o radiologista. Então, ele traz algumas, digamos assim, algumas dicas, né? Fala, essa fratura pode estar relacionada com uma fratura de segonde, você deve procurar isso, procurar aquilo, se atente a essa estrutura, aquela estrutura e assim por diante. E, eventualmente, ele até faz alguma recomendação, é interessante você também solicitar uma ressonância para avaliar o ligamento cruzado anterior, e assim por diante. É bem interessante porque foi assim, isso realmente é uma proposta de tentar automatizar tarefas que fazem parte do nosso workflow. Então, é muito comum, durante o nosso período de laudo, você identificar uma condição específica, algum diagnóstico específico, mas você ter que recorrer a algum livro-texto, ou então Google, alguma ferramenta de pesquisa para relembrar, digamos assim, alguns pontos importantes para aquele diagnóstico, alguma classificação de fratura e assim por diante, porque isso acaba gastando muito tempo do radiologista, mas é uma coisa necessária para a qualidade do nosso serviço. E já indo então para a parte mais de discussão, a primeira coisa que sempre vem é por que isso apareceu agora? Por que está se falando cada vez mais nisso, né? Será que nunca ninguém antes pensou sobre automatizar a leitura de textos pelo computador? Bom, isso na verdade era pensado há muito tempo. Um dos principais atores, né, dos coadjuvantes que trouxe essas essas técnicas de volta assim para discussão foi realmente o prontuário eletrônico do paciente, né? Ou seja, o prontuário que antes era tudo no papel, ele foi transferido para o meio digital. Então, hoje em dia se torna muito mais fácil você coletar uma grande quantidade de dados. Antigamente, eu lembro, na época de faculdade, quando a gente queria fazer algum tipo de pesquisa, é, era difícil você conseguir casos, e quando você conseguia casos, era difícil você conseguir extrair todas as informações, então você meio que tirava um mínimo de informações, porque você sabia que aquele mínimo todos os prontuários teriam, então você conseguiria recuperar esses dados. Então, o prontuário eletrônico trouxe realmente essa questão da grande quantidade de dados e também, obviamente, houve o avanço da área computacional, então a gente consegue trabalhar com todo esse montante de informações também.
E na radiologia, eu acho que é bem claro, né, o nosso interesse por conta disso, pois o laudo radiológico é, assim, o, o nosso trabalho, assim, é realmente o nosso produto, digamos assim, e ele é muito importante porque ele traz muitas informações e informações relevantes, né? Para o paciente, tanto para o paciente quanto para a pesquisa. Então, você tem informações de dados clínicos, você tem um léxico especializado, ou seja, você tem um conjunto de palavras que são utilizadas, que carregam muitas informações, e, e que, sim, por enquanto, né, boa parte desses laudos estão na forma de texto não estruturado, né? Apesar disso, eu acredito que os laudos eles possuem um grande valor, não só para pesquisa básica, né, para a gente identificar casos específicos e tudo mais, mas também essas informações ajudam as instituições a otimizar a otimização do workflow e, eventualmente, para avaliação de qualidade de serviços de radiologia, por exemplo, né? E para finalizar, algumas take-home messages. Eu acho que o NLP, assim, é uma aplicação de técnicas de inteligência artificial, em grande parte, né? Atualmente, os diversos estudos demonstram que esse tipo de abordagem acaba tendo melhores resultados, e não só o resultado positivo não é bom só para nós, radiologistas, mas também para todo mundo que está envolvido no cuidado do paciente, pois isso melhora o nosso trabalho como um todo. Eu achei interessante assim que os artigos comentam que, no geral, todas as aplicações apresentam uma boa performance e são relativamente simples, quer dizer assim, que são redes neurais sem muita profundidade. Mas, por outro lado, é difícil você ter uma boa validação desses dados de uma forma, assim, uma validação externa, principalmente, né? Porque geralmente essas aplicações são feitas dentro de uma instituição, utilizando dados de uma determinada instituição, com profissionais que estão acostumados com um certo tipo de rotina, um certo tipo de linguagem. Então, é muito difícil você acabar generalizando uma aplicação para outros lugares. Então, isso acaba dificultando o desenvolvimento de novas aplicações, porque você não tem como comparar a performance de uma e de outra, assim por diante. E eu acredito que para o radiologista, para nós, né, essas aplicações podem nos ajudar bastante, principalmente em algumas tarefas mais maçantes e repetitivas, como, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma pesquisa, quer fazer um levantamento de casos. Antigamente era difícil, você tinha que ir um por um, caso a caso, ou então você tinha que perguntar para todo mundo que você conhecia se você tinha algum caso interessante, relacionado a alguma patologia específica e assim por diante. Hoje em dia não, a gente consegue, nós temos assim, um banco de dados dos laudos, e que a gente consegue fazer essa busca de um achado específico, alguma classificação específica. Mas, por outro lado, esse tipo de técnicas também pode ser utilizado para fazer a avaliação da qualidade do serviço, né? Porque também é outra atividade maçante, repetitiva, que muitas vezes pode ser automatizada, facilitando muito a vida do radiologista.